Hoje é muito comum você ver uma certa polarização da política, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então você vê as eleições que vem acontecendo, normalmente os dois candidatos que despontam são os de direita e os de esquerda. Parece até que essa galera que os coloca como de centro meio que sumiu das disputas. Porém, existe uma grande diferença entre governos de direita e de esquerda. E a principal dela está relacionada à responsabilidade fiscal. Governos de direita prezam muitas vezes por corte de gastos e eles trabalham com o intuito de sobrar dinheiro, diferente de governos de esquerda que já optam por gastar mais do que arrecada. E aí vem o primeiro grande problema que estamos vivendo hoje, que é o gasto desenfreado do governo. Quando o governo gasta mais do que arrecada, uma série de problemas pode acontecer, e a primeira delas é a falta de confiança de investidores estrangeiros com o nosso mercado. Então, muitos decidem tirar o dinheiro do país e levar para outros mais seguros. Afinal de contas, eles querem proteger seus recursos. É igual uma empresa, se a despesa dela for maior do que a receita, ela fechará no vermelho, e você, como investidor, você aportaria dinheiro nessa empresa sabendo das condições dela e que ela corre o risco de quebrar? Muito provavelmente que não. Com a fuga de capital para o exterior, vem o segundo problema, que é a disparada do dólar e desvalorização do real. Quando ocorre esse movimento de alta do dólar, significa que nós perdemos nosso poder de compra. Afinal de contas, tudo no mercado externo é negociado em dólar, então tudo para a gente passa a ficar mais caro, nos levando ao terceiro grande problema, a inflação. Só pelo fato do governo estar gastando mais do que o necessário já é o suficiente para elevar a inflação. Mas quando combinado com a alta do dólar, esse efeito vem dobrado, porque você tem a inflação pelos gastos do governo e pela perda do poder de compra da nossa moeda. E essa inflação descontrolada nos traz a um quarto problema, a alta dos juros. A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária se reúne para discutir qual será a taxa básica de juros. Nessa reunião, eles decidem aumentar, baixar ou mantê-la. E o principal fator responsável se vai subir ou cair a Selic é justamente a inflação. Então, com a inflação baixa, os juros caem. Se a inflação estiver alta, os juros sobem. No nosso caso, com uma inflação descontrolada, toda reunião do Copom eles vêm tomando atitudes para aumentar os juros. Com isso, você limita o consumo das pessoas, pois qualquer empréstimo bancário se torna caro para se fazer. Com a alta da Selic, a gente chega ao nosso quinto grande problema, aumento da dívida pública. Com a disparada dos juros, o governo resolve liberar vários títulos com o intuito de atrair investidores. O nome desses títulos? Tesouro Direto. Mas é claro, para cada tesouro direto que o governo vende aos investidores, ele está pagando um juros e esse juros está alto. Então, além das dívidas que ele já possui com lastro em dólar, que ele viu subir por conta da valorização cambial, ele ainda estará contraindo dívida com juros altos, fazendo assim a dívida pública do país explodir. E é aí que chegamos ao nosso grande sexto problema, aumento de impostos. E é aqui que as coisas começam a ficar ruins, porque com todos esses problemas causados pela má gestão de um governo, vem aquilo que acredito eu que população nenhuma gosta de ouvir, que é o aumento de impostos. Quando você vê o governo aumentando impostos desesperadamente, é que a coisa não está boa. E pior ainda, é que mesmo com o aumento proposto pelo governo, eles ainda não conseguem tampar o rombo nas contas públicas. E pessoal, aumento de imposto não é legal em lugar nenhum. O efeito disso é extremamente prejudicial. A curto prazo até dá uma impressão de que melhorou algo, porque de fato a arrecadação sobe, mas no longo prazo ocorre o inverso e a arrecadação começa a diminuir, porque muitas pessoas que produzem deixam de produzir por conta do excesso da carga tributária e acabam por ir embora do país. Grandes empresas e indústrias saem do país. Logo, o governo não produz nada, ele é tomador de impostos. Então, mesmo ele aumentando impostos, mas se as grandes empresas estiverem fechando as portas, ele perde a arrecadação. E isso se dá por conta de algo que se chama curva de Laffer. Não me aprofundarei nesse assunto, mas se quiser que faça um vídeo falando só sobre curva de Laffer, digite no comentário "eu quero", que eu trarei esse assunto para o canal. Mas enfim, nós já vimos isso acontecer em vários países no mundo todo, onde governos normalmente populistas
sempre tomam esse mesmo caminho e acabam jogando o país dentro do buraco, simplesmente por não terem responsabilidade com as contas públicas. Além de tudo isso que você viu aqui, ainda tem um ingrediente a mais que poderá estar passando despercebido, até porque quando os dados não estão bons, sempre existe aquele que eles conseguem camuflar, que é o caso, por exemplo, do PIB. O Produto Interno Bruto é composto da soma de todos os bens e serviços produzidos no país em um determinado período, geralmente em um ano. Ele é influenciado por diferentes setores, incluindo o consumo das famílias, consumo do governo, investimentos e exportações menos importações, a chamada balança comercial. O PIB é um indicador importante para analisar o crescimento econômico do país e ele pode ser calculado a partir da demanda, consumo mais investimentos, ou da oferta, que nada mais é a produção de setores da economia, como agropecuária, indústrias ou serviços. Por mais que o PIB serve para analisar o crescimento econômico, nem sempre que ele está em alta significa de fato um crescimento, pois acontece aquilo que eu chamo de falso PIB. Diante de um governo que gasta muito, grande parte de seus gastos são através de programas de transferência de renda, que é o caso do Bolsa Família, por exemplo. E como um dos indicadores presentes no PIB é o consumo, logo, quando você injeta dinheiro na população, ocorre um aumento na demanda, ou seja, aumento do consumo, puxando o PIB para cima. Então, quando você analisa os dados com um olhar mais crítico, você percebe que existe algo por baixo dos panos que o governo não quer mostrar. E aí eu te pergunto, qual a origem de todo esse problema? Está lá no começo, gastos desenfreados. E vou te fazer uma nova pergunta, como resolver todo esse problema? Você está certo, você respondeu cortar gastos. Mas será que o governo está pensando em cortar gastos? Ou melhor, será que ao menos ele está cogitando essa possibilidade? E aí, o que você acha? Escreva nos comentários se você acha que o governo está mandando bem ou mal na economia. Quero saber o que você pensa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui!